E aqui começando mais um bate-papo no nosso seminário de educação do Senai, recebendo o professor Francisco Cordão. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Professor, qual o maior desafio de ser um educador? O maior desafio de ser educador no Brasil é trabalhar num ambiente em que a educação foi desvalorizada durante séculos. Esse é um desafio extra do brasileiro, né? Porque a instrução pública no Brasil, ela nunca foi adequadamente valorizada. E tanto que demorou muito tempo, durante todo o período colonial e até o período do Império, o investimento na educação foi muito pequeno. Com a proclamação da República, se mobilizou para um investimento maior em educação. No entanto, o investimento começou muito mais pela área da educação superior do que da educação básica. E a educação profissional, inclusive, praticamente não teve grandes investimentos. Começou-se a preocupar com educação profissional no Brasil há pouco mais de 100 anos. Quer dizer, durante mais de 500 anos, há pouco mais de 100. As primeiras escolas surgiram com a República. Mas mesmo assim, um investimento maciço na educação profissional começou a surgir na década de 40 do século passado, certo? Com investimento maior, certo? As primeiras escolas técnicas criadas no início do século passado eram espécie de asilos da criança e da juventude. O objetivo era tirar menor da rua, não era propriamente formar profissionais. Na década de 40, elas surgiram nas chamadas leis orgânicas da época do Getúlio Vargas, e daí foi a época de fundação do Senai, do Senac, estruturação da rede federal, etc., mas mesmo assim desvinculado da formação das elites condutoras do país. Era algo para pobre, para os filhos dos operários, para aqueles que necessitavam ingressar precocemente na força de trabalho, vou dizer, da exposição de motivos do próprio Gustavo Capanema, e, de novo, o discurso de tirar o menor da rua, que a gente escuta até hoje. Um político, quando quer uma escola profissional, precisa tirar esses menores da rua, certo? A ênfase deveria ser outra, precisa preparar profissionais adequados para a indústria, o comércio, para o desenvolvimento empresarial, para o desenvolvimento da competitividade nas empresas, mas muitos educadores acham que isso não é educação. Educação é educação geral, que trabalho não tem conhecimento, né? Quando a gente fala, e no Conselho Nacional de Educação, a gente fala em desenvolvimento de competências profissionais, parece que a gente está falando um palavrão, né? Como se não fosse essencial que o nosso trabalhador fosse competente no exercício de suas funções. Isso está no mundo inteiro. No Brasil ainda existe um preconceito. Mas no mundo inteiro, se você pergunta qual é o objetivo principal da educação, é o desenvolvimento de competências, e alguns inclusive falam desenvolvimento de competências
cognitivas e não cognitivas. Eu nem uso a expressão não cognitiva aqui. Eu falo cognitivas e socioemocionais. Quando eu falo em competências, eu tenho que trabalhar a dimensão de desenvolvimento dos saberes que a Unesco caracteriza muito bem. Eu gosto muito do documento da Unesco, que reuniu grandes educadores como Edgar Morin e outros, né? Que primeiro definiu o primeiro documento falava em aprender a ser, e o segundo documento do relatório Jacques Delors fala aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aí, quando nós tratamos de desenvolvimento de competências profissionais, nós temos colocado no Conselho Nacional de Educação desenvolvimento de saberes relacionados ao conhecimento, quer dizer, aprender a conhecer, saberes relacionados ao fazer, certo? Só que quem aprende a fazer deve saber que existem outras maneiras de fazer e deve saber que o fazer está impregnado de conhecimento científico e tecnológico, e o aprender a conviver em termos de desenvolvimento de valores, desenvolvimento de atitudes e de emoções. Quer dizer, sempre que se fala em competência, eu tenho que tratar de maneira integrada esses múltiplos saberes. E, ao aprender, é essencial que o aluno aprenda a aprender para continuar aprendendo. No início do século passado, os nossos teóricos, vinculados muito mais aos enciclopedistas, né, a escola, é possível na escola aprender tudo o que a humanidade acumulou de conhecimento. Coitados dos enciclopedistas, aquilo que os enciclopedistas conheciam no início do século é 1% do conhecimento de hoje, né? E hoje nós estamos num ritmo muito acelerado de desenvolvimento de novos conhecimentos científicos, tecnológicos, né? E que é importante que as pessoas, ao aprender, aprendam a aprender para terem condições de continuar aprendendo. E isso foi muito abordado durante o seminário, né? Essa mudança desse novo papel do professor, que agora ele não é mais aquele que só leva informação, mas ele contribui ainda mais, né, para a formação do profissional. E aqui está um grande desafio profissional para os professores, porque as universidades, elas formam o professor por disciplina. Acontece que o saber, ele vai além dos limites da disciplina, ele é interdisciplinar. Os saberes mantêm, os vários conhecimentos, eles mantêm contínuo diálogo entre si. Então, o professor tem que ser cada vez mais multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, e tem que ter a capacidade de contextualizar o seu conhecimento para fazer sentido para o aluno, para que ele tenha condições de não apenas ter acesso ao conhecimento, mas saber para que serve aquele conhecimento, ter condições de colocar em prática, certo? Só que isso ele não aprende na faculdade. A universidade brasileira ainda carrega o preconceito contra o magistério e a educação profissional. Tanto que os melhores professores
vão para o bacharelado, vão para a pesquisa, certo? Não vão para o magistério da educação básica e muito menos para o magistério da educação profissional, porque aí eu junto os dois preconceitos num só. Então, há pouco tempo atrás, eu acabei caçando uma briga com as universidades, porque eu estava num fórum de reitores e eles estavam criticando com justiça o nível da educação básica, certo? Porque na educação básica brasileira ainda quase 50% do que é ensinado não é aprendido. Isso é um desperdício muito grande. Isso tanto em língua portuguesa, e em língua estrangeira pior ainda, mas também em matemática, física, química, etc. Né? Quer dizer, então, a qualidade ainda é muito pequena. Nós melhoramos muito nos últimos 20 anos, certo? Mas isso porque o grande esforço de melhoria da qualidade da educação básica no Brasil tem ocorrido a partir da Constituição de 88. Portanto, sim, de 88 para cá, o tempo é muito pequeno. O perfil do aluno mudou também, certo? Né? O perfil do aluno mudou, só que o professor é preparado para o perfil anterior de aluno. Quer dizer, é um absurdo que as nossas universidades ensinem o professor do século XXI com uma metodologia do século XX e um currículo do século XIX. Nós já estamos no XXI, certo? E daí eu disse nesse fórum que eu não aceitava a crítica hipócrita dos reitores. Eu aceito que qualquer um critique o nível da educação básica, menos reitor. Porque a quem compete formar os professores da educação básica, cujos alunos eles recebem depois mal formados? A eles, é um ciclo, a universidade. Né? Certo? Então, os cursos de licenciatura tinham que ser os cursos privilegiados. Os formandos em licenciatura tinham que ter domínio pleno do que é ensinado no bacharelado da área que eles pretendem ensinar. Tem que ser bom profissional na área. E o profissional de educação, professor de educação profissional, tem um desafio maior ainda, porque ele tem que dominar o conteúdo, ele tem que dominar as técnicas de ensino e tem que ensinar o cara a praticar, certo? A desenvolver competência no mundo do trabalho. E não desenvolver fazeres, desenvolver competência que implica na capacidade de continuamente mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, competências, valores, atitudes e emoções. Professor, e para encerrar, esse modelo está muito distante de acontecer, essa realidade ainda está distante para acontecer, para a gente ver nas nossas escolas e institutos de educação profissional? Olha, eu diria que está muito próximo de acontecer, certo? Eu sou uma pessoa otimista, mas nos últimos anos da Constituição para cá, o Brasil tem investido nessa direção. Interessante que todos os governos da Constituição para cá, independente das suas conotações políticas, têm investido na mesma direção da Constituição. Isso é importante. Certo? É pela primeira vez que isso está acontecendo no Brasil. Nós tivemos essa mesma orientação, ela foi grafada na Constituição de 34, em 37 abandonada. Foi grafada na Constituição de 46, abandonada em 67, 69. Grafado na Constituição de 88 e está permanecendo. Certo? Espero que dessa vez seja para valer.
E se não for para valer, em 2022, nós estaremos comemorando os 200 anos da nossa independência. Eu costumo dizer, não temos nada a colaborar se a gente não mudar essa educação. O ensino fundamental, os resultados, esse novo Plano Nacional de Educação criou um índice para medir esse desenvolvimento, o IDEB. O IDEB dos anos iniciais dá para festejar, certo? Porque melhorou bastante. Dos anos finais do ensino fundamental é para ficar preocupado. E do ensino médio é para ficar envergonhado. Mas estamos evoluindo. O novo Plano Nacional de Educação privilegia a educação profissional, certo? Entre os objetivos centrais. Aliás, está na Constituição, no artigo 214 da Constituição, mas ele entrou no Plano Nacional, com estratégias articuladas, articulando a educação básica, a educação profissional, as instituições públicas, os serviços nacionais de aprendizagem, Senai, Senac, etc., e também, de maneira articulada, os serviços nacionais sociais, SES, SESI, SESC, etc., a educação superior. No capítulo da educação superior, está se privilegiando formação de professores para a educação básica. Isso é bom, isso é ótimo. Agora, as universidades têm que se convencer disso, certo? Os educadores têm que se convencer disso, porque melhorar a educação brasileira antes do aniversário de bicentenário, para nós educadores, é uma questão de honra e de bioprofissional. Que bom. Professor, nós agradecemos sua participação aqui conosco. Muito obrigada. E onde tem Senai, tem educação.